Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Programação Orientada a Objetos com Java e BlueJ, certo? A gente já tem dois vídeos gravados onde a gente fortalece o ensino de classes e objetos. Se você não viu algum deles, procura aí no nosso canal, certo? Até a gente tem a playlist aí com todos os vídeos dessa série. É essencial que você assista, é essencial para você acompanhar aqui sem entender, para não ficar sem entender nada do que a gente vai falar, beleza? Então, você sabe com a classe? Já tem um conceito aí? Sabe me responder? Me responde aí o que é uma classe. Agora me responde aí o que é um objeto. E o que é um método? Hoje eu quero, né, seguindo aqui o meu roteiro, acho que a aula hoje vai ser mais curta, né? Eu quero falar um pouco mais dos métodos, certo? Então deixa eu trazer já o meu projetinho aqui. Esse é o projetinho que a gente vem trabalhando, certo? Então quantas classes eu tenho aí? Quais são as classes na minha tela? São esses quadradinhos marrons, não é? Então, e os objetos? Isso, são os retângulos em vermelho, né? Então, eu crio objetos a partir de classes, não é isso? Então, as classes são os moldes para eu criar objetos, beleza? E a gente, toda a vida, nós estávamos fazendo assim, ó, a gente clicava com o botão direito, certo? E a gente selecionava essa opção aqui, não é isso? Void espaço make visible, não é isso? Quando eu clicar aqui, o que é que vai acontecer? Vamos clicar? Cliquei e ele me abriu uma nova janela, né? Com um círculo azul, não é isso? Essa questão de clicar nessa opção aqui, essa opção, essa coisa que eu fico chamando de opção e tal, é chamado método, certo? Então as classes, elas vão prover para a gente essa coisa que nós vamos chamar de métodos, beleza? Esses métodos vão ser a nossa forma de interagir, de se comunicar com os objetos. Então aqui eu estou falando o quê? Estou mandando a mensagem para o meu Circle One. Estou falando o seguinte: ei, aparece aí. Venha, mostre-se. Eu quero ver você. Então a forma de eu interagir com o meu objeto vai ser através dos métodos, certo? O BlueJ, ele disponibiliza uma maneira muito simples de você fazer essa chamada, né? Que é só, basta você clicar com o botão direito aqui, ó. Cliquei com o botão direito em cima da caixinha vermelha, né? Do retângulozinho vermelho. E ele me mostrou aqui todos os métodos disponíveis, certo? Então vamos parar de falar selecionar a opção. Vamos falar agora selecionar o método, certo? Então, para eu tornar um círculo aqui visível, eu tenho que selecionar, eu tenho que fazer uma chamada ao método makeVisible, certo? E para eu tornar o círculo invisível, o que é que eu tenho que fazer? Isso, eu tenho que fazer uma chamada ao método makeInvisible, que é esse logo aqui de cima, certo? Para eu fazer essa chamada, eu tenho que clicar aqui, beleza? O BlueJ ele me disponibiliza essa forma muito simples de programar com o mouse. Aí você pode estar, né? Pô, nossa, muito lixo. Calma, galera, calma. Baby steps. A minha filha não aprendeu a andar andando, ela não se levantou e andou. Ela caiu bastante, certo? Então, pelo menos aqui você não está precisando cair nem se machucar nenhuma vez, não é isso? Então a gente fala muito de baby steps e eu quero que você leve essa filosofia para a sua vida, tá? Não tenta fazer algo logo de cara complexo e tudo mais. Ah, não, tenho que começar aqui com IDE mais nova, cheia de tudo que tem. Ah, tem que ser, não pode nem ser um IntelliJ básico, tem que ser a versão comprar. Cara, você sabe já utilizar tudo isso? Se você souber, tudo bem, né? Mas tem muita gente aqui que não sabe. Então, assim,
esse espaço inicial é para a gente deixar todo mundo no mesmo nível. Às vezes até você que está dominando a ideia, aí você está dominando a ideia, não está dominando a linguagem. E aí você não sabe, né, o que é que a linguagem tem, os nomes das coisas, e às vezes você no processo seletivo aqui e acolá você pode perder muito com isso. Então acredito que mesmo a gente começando do zero, com uma coisa que você pode chamar de programação orientada a mouse, vamos dizer assim, você não está perdendo se você estudar direitinho aqui conosco. A gente está trazendo os conceitos. E os conceitos, eles são universais. Certo? Uma hora ou outra você vai precisar definir, dar nome às coisas. Então, assim, o que a gente está trazendo aqui é simples, mas é poderoso, beleza? Então, se eu quiser tornar o meu círculo visível novamente, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma chamada ao método makeVisible, certo? Então, eu tenho vários métodos aqui disponíveis, certo? Isso aqui são todos métodos, beleza? Perceba que esses métodos, eles têm meio que um padrão, vamos dizer assim. Então, todos eles, coincidentemente, eles estão começando com essa palavra chamada void, né, que seria vazio, uma tradução literal seria vazio, não é isso? E aí tem um espaço, não sei se dá para ver aí, né, mas tem um espaço aqui, e aí tem um nome, change color, change size, né? Então esse nome está descrevendo, está definindo o que aquele método vai fazer. Perceba, isso se assemelha ao nome de variável, né? Imagina se eu tivesse aqui, sei lá, em vez de ser change color, fosse apenas change. Aí você teria que me perguntar, pô, mas change o quê? Não é isso? Change o quê? Mudar o quê? Né? Ou se fosse apenas color, tipo, como assim? Color em que sentido? Talvez até o color fosse um pouco mais claro, né? Mas assim, não é o melhor nome, certo? Então, da mesma forma que aí eu misturei as coisas, né? Porque aí variáveis a gente só trabalhou na série de Python, né? Mas provavelmente você que está aqui, você já passou ou está acompanhando, no caso, né? Perdão, a nossa série de lógica de programação, não é isso? Ou você tem algum conhecimento de programação, que você não ia cair aqui nessa série de Java, eu imagino, né? Não sei, né? Por acaso, né? Totalmente cru. Você já deve ter passado por variáveis. Mas se você ainda não passou, não tem problema. A gente vai ver aqui mais na frente também. A ideia é que a gente tem que dar nomes às coisas que façam sentido. É isso que eu estou querendo dizer, certo? Com os meus métodos, não é diferente, certo? Então a minha classe Circle, ela tem esse nome que é um nome que faz sentido. Eu vou criar um círculo. O meu método makeVisible, ele tem esse nome, por quê? Porque ele vai tornar o meu círculo visível. O change color, ele vai alterar a cor do círculo, certo? Então, os meus métodos, eles têm nome. E aí, depois do nome, perceba, eu sempre tenho parênteses. A diferença aqui pode ser, dentro dos parênteses pode não ter nada, certo? Ou pode ter alguma coisa. Então, perceba, nesse daqui, ó, que está em destaque, eu tenho um int espaço distance. Nesse daqui, do change color, eu tenho um string espaço new color, não é isso? O que são essas coisas entre parênteses? São os meus parâmetros, certo? Então, um método, ele pode não ter nenhum parâmetro, como é o caso do makeVisible, beleza? Ou ele pode ter um ou mais parâmetros, como é o caso do change color, do change size, etc. Certo? Então, por exemplo, se eu chamar o makeVisible aqui, ó, olha para mim aí, ele tem parâmetros ou não? Tá vazio dentro dos parênteses, né? Ou seja, ele não recebe parâmetros.
o método makeInvisible não recebe parâmetros, certo? Então, quando eu clicar nele para fazer a chamada ao método makeInvisible, ele só executa a ação, beleza? O círculo sumiu. Vou clicar aqui no makeVisible novamente. Só que perceba, esse change color aqui, não vou usar o change size, certo? Perceba, ele me abriu uma janelinha aqui pedindo uma nova informação. Essa nova informação, essa informação adicional, é justamente por causa desse parâmetro. Certo? Perceba aqui, o que está dentro dos parênteses é o quê? Int, espaço, novo diâmetro. Certo? Isso aqui é novo diâmetro. Então, vai ser o tamanho, o círculo, né? Vai ser o tamanho mesmo do círculo, certo? Então, ele tem aqui, ó, a dicasinha aqui, certo? Reforçando essa informação de que aqui você vai preencher com o diâmetro. Um parâmetro, ele tem um nome, certo? E ele tem um tipo. E aqui nesse projeto nós estamos trabalhando com dois tipos. Esse primeiro tipo aqui, ele é o tipo int. Esse int são o quê? São os números sem ponto, sem decimal, certo? Então, o 0, o 10, o menos 100, todos esses números, eles são exemplos de int. E aqui o int vem de integer, que é inteiro, certo? Então, como o nome já supõe, né? São os números positivos, os números negativos e o número 0, certo? Só que no Java é diferente do Python, por exemplo, né? Então, ele tem um limite ali. Então, o int aqui ele vai suportar aqui, acho que é de menos 2 bilhões até o mais 2 bilhões, certo? Então, posso fornecer qualquer número nessa faixa, beleza? Posso fornecer qualquer número nessa faixa como parâmetro aqui para o meu método. Claro que eu não vou botar 1 milhão aqui, senão não vai dar para perceber nada. Vou colocar uma coisa mais simples. Eu acho que um 2 aqui. Certo? Então, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou especificando que eu quero que esse meu círculo 1, ele tenha o tamanho dele, o diâmetro dele alterado para 2. 2 o quê? Aqui ele fala pixels. Certo? Lembrando que os pixels são os pontinhos na nossa tela. Certo? Então, eu vou clicar OK. Quando eu clicar OK, ele vai efetivamente realizar a chamada ao método. Certo? E aí ele ficou imperceptível. Acho que tem um risquinho aqui, né? Talvez vou testar aqui com valor maior. Vou testar com 20. Aí já deu para perceber aí. Estão vendo aí na tela? Ele está agora com tamanho que é 20 pixels de diâmetro. Certo? Então, o que é que a gente fez aqui? A gente fez uma chamada ao método passando um parâmetro. Certo? A gente fez uma chamada ao método changeSize passando 20 pixels como parâmetro. Beleza? Esse 20 é porque eu tenho aqui um int, certo? Aqui no meu changeColor, eu já tenho um string. O que é um string? String é texto, certo? São caracteres, números, espaços, símbolos, qualquer coisa. Desde que você utilize que símbolo? Aspas duplas, no caso do Java, certo? Então, você pode ver aqui, ó, eu cliquei rapidamente no meu changeColor e como ele tem parâmetro, certo? Ele me abriu a janelinha extra aqui me pedindo para especificar a nova cor, certo? E aí ele já tem falando aqui que as cores válidas são vermelho, amarelo, azul, verde, magenta e black, certo? E preto, certo? O meu círculo agora é azul, eu quero transformar ele agora em um círculo amarelo. Como é que eu tenho que fazer aqui? É yellow, né? Olha só. É assim que eu tenho que passar?
que é que vai acontecer se eu passar assim? Ah, você falou aí, vai dar erro. Que erro que vai dar? Vamos ver. Cannot find symbol. Isso é por quê? Porque ele entende que isso aqui é o quê? Uma variável, certo? Então, como você não definiu, isso aqui não está definido em lugar nenhum, ele dá esse erro. E aí você, principiante, olha assim, pô, não está entendendo nada. Mas como você está acompanhando as aulas aqui certinho, e eu já estou antecipando um erro que 90% comete, você já está... E eu já falei isso nas aulas anteriores, então você já deve estar careca de saber que esse erro é porque você não usou as aspas, não é isso? Então vou colocar as aspas duplas aqui. Não vou fazer outro erro, vou usar aspas simples. O que é que vai acontecer agora? Vamos testar? Falou que tem um literal, um caractere literal que não está fechado. A aspa simples no Java é para um caractere único, certo? String é mais de um caractere. E aí eu tenho que utilizar o quê? Aspas duplas. Então tem que ser assim, ó. Yellow entre aspas duplas, certo? Quando eu clicar OK agora, vai funcionar ou não vai funcionar? Pegadinha vai funcionar assim, ó. Transformou aqui em um círculo amarelo, beleza? Então, esses são os exemplos de parâmetros aqui, certo? Lembrando, um método ele pode ter parâmetros ou não, certo? Então, esse método makeInvisible não tem parâmetros. Esse moveVertical aqui, ele tem um parâmetro, beleza? O que está dizendo, definindo, apontando que ele tem parâmetros ou não, assim como indicando o nome desse método, é o que a gente chama de assinatura, certo? Então, tudo isso aqui, ó, void, move, blá, 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 tudo isso aqui que está aparecendo é a assinatura do método, certo? A assinatura, a cartão de apresentação, certo? Antigamente tinha isso, cartão de boas-vindas, sei lá como chamava, né? Você, pode me deixar o seu cartão? Né? Então, ó, sou o Move Vertical, certo? Então, essa é a assinatura do método. A assinatura do método vai me dizer o nome do método, certo? E vai me dizer se aquele método ele recebe parâmetros ou não. Beleza? Tem essa outra informação que a gente vai discutir, né? Não estou vendo no livro aqui discutindo agora, e eu quero seguir o ritmo do livro, porque muito provavelmente o autor sabe mais do que eu em como ensinar, né, as pessoas programação orientada a objetos. E eu não estou inventando a roda aqui. Claro que eu estou trazendo o meu jeitão, mas eu estou querendo seguir o livro, beleza? Inclusive eu ia gravar outra aula aqui, aí eu parei, não. O autor, ele sabe o que está fazendo, ele deve saber o que está fazendo. Então, eu estou seguindo o livro na velocidade do livro. E ele não falou para explicar o que é esse void agora. Então, só saiba que, por enquanto, nós vamos utilizar ele. E ele faz parte da assinatura. Ah, você está curioso, né? Um método, ele pode retornar alguma informação ou não. Então, da mesma forma, eu não consigo. Da mesma forma que o método, ele pode ter um parâmetro ou não, certo? Ele pode retornar uma informação para você ou não. Fica com essa informação, então, não precisa se preocupar se não está claro, se você não entendeu. Mas tem gente que gosta, né? Então já estou dando uma adiantada aqui para você, beleza? E até fica melhor, eu gosto mais de falar assim, eu não consigo falar incompleto. Então a assinatura do meu método vai dizer o que é aquele método, se ele retorna alguma coisa ou não. No caso aqui, esse void indica que ele não vai te retornar nada, beleza? Ele só vai realizar um procedimento, certo? Ele vai ter o nome daquele método que, pelo amor de Deus, usa um nome que faça sentido, certo? Que mostre com clareza o que aquele método vai fazer. E eu vou ter aqui nenhum ou vários, né? Nenhum, 0, 1, 2, 3. Posso ter 0, ou posso ter 1, ou posso ter 2, ou posso ter 3, N parâmetros,
certo? No caso aqui, todos esses meus métodos têm 0 ou 1 parâmetros. Esses aqui, ó, esses três aqui, ó, tem quantos parâmetros? Isso, 0, nenhum. Esses dois aqui tem quantos parâmetros? Um parâmetro cada, beleza? E cada parâmetro, por sua vez, certo? Ele é definido como? Ele é definido por um nome, que assim como o nome do método precisa com clareza transmitir o que é aquele parâmetro, qual que é o papel dele, certo? E o tipo vai definir o que? Vai definir o range de valores, os valores que ele pode assumir. Então, por exemplo, nesse aqui de mover na horizontal, eu estou falando, ele está me dizendo aqui que ele é um int distance, né? É um int distância. Então eu não posso passar um yellow aqui, ó. Não posso. Por quê? Não faz sentido. Ele está recebendo um inteiro que é a distância, não é isso? Então isso aqui eu estaria passando o quê? Que tipo de dado? Uma string, não é isso? Estou passando um texto para ele. Então dá erro. Qual que é o erro que dá? Você se acostumar, ó. Tipos incompatíveis. Aí ele está falando aqui, ó. String não pode ser convertida para inteiro. Certo? Então o Java, ele vê lá e tipo, pô, não dá certo. Eu esperava que esse parâmetro fosse inteiro. Você está me fornecendo um string. Tá errado, cara. Entendeu? Então o Java ele é bem chato nessa questão, certo? Beleza? Então se é um int, você tem que fornecer um int, certo? Ah, e se eu passar o número com um decimal? Então vamos tentar aqui. Isso é o de mover, né? Eu vou mover 100, 100.0. Quem já vem das outras aulas aí de Python sabe que aqui não seria vírgula, né? Seria zero. Espero que na minha máquina, né? Deixa eu ver aqui. Aí vai falar o quê, ó? Possível perda de precisão, não é isso? Então, por quê? O que é que está acontecendo aqui, ó? Eu estou tentando, esse 100.0, ele entende que é o quê? Ele entende que é um double. Poderia ser um float, o padrão ele entende que é um double, certo? No Java, né, já adiantando, a gente vai ver. Tem lá no apêndice, né, do livro, né, ele até recomenda que, você está curioso para ver os tipos, tem aqui no apêndice. Então, acho que não tem problema eu falar, né? Então, para esses números decimais, né, eu tenho dois tipos, pelo menos, né, dois tipos primitivos no Java, que são o float e o double, certo? Então, quando eu passo ele já assim na lata, o Java interpreta isso aqui como um double, certo? Só que o parâmetro é de qual tipo? É int. Aí ele, pô, mas eu precisava de int, né? Você tá passando o double, certo? Ah, se eu passar menos 100, tá certo? Tá certo, né? Menos 100 é um int. Ele vai mover aqui, ó, moveu aqui 100 para a esquerda, que nem a gente fez nos exercícios do vídeo anterior. Inclusive, se você ainda não é inscrito, hein, se inscreve aí. Tenho que me policiar para ficar dando essa mensagem aí, que eu estava acompanhando as estatísticas e vi que muita gente que está acompanhando o material aqui não se inscreveu ainda no canal, certo? Então se inscreve, eu estou tentando ter uma frequência, mas ainda não consigo. O meu horário é todo maluco. Então, para você não perder nenhum vídeo muito importante para toda a sua carreira, se inscreve para você ficar. Se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações, não é isso? Então, o Java é muito chato com o tipo de dado. Então, se é int, você tem que passar um int para ele. Certo? Você não pode passar um string, um float, um double. Certo? Beleza? Acho que por hoje é só nesse vídeo aqui. Deixa eu consultar minhas anotações. As subseções que a gente tinha que trabalhar nesse vídeo são as subseções 1.4, né? Estou usando a quinta edição, e 1.5, certo? Que são respectivamente parâmetros e tipos de dados. E os tipos de dados que a gente tem aqui nesse projeto são apenas dois, que são string, que eu já mostrei como é que faz, como é que usa, e o int, que eu também mostrei como usa, certo? Então, eu acho que eu passei a ideia de métodos, né? A gente já vinha discutindo a forma da gente se comunicar, né? A gente faz chamada, certo, aos métodos,
esses métodos podem receber parâmetros ou não, beleza? E esses parâmetros, por sua vez, eles têm nome e tipo. E o Java é muito chato com relação ao tipo, certo? E aí sempre lembrar da boa prática, de dar nomes que façam sentido aos métodos e também dar nome que faça sentido aos parâmetros, beleza? Eu não estou vendo mais nenhum ponto aqui, né? São apenas 2 páginas do livro, que infelizmente eu ainda gastei 25 minutos. Então acho que eu vou encerrar por aqui, beleza? Como sempre, se ficou alguma dúvida, galera, deixa aí nos comentários, certo? Estamos à disposição aí para responder, certo? Não fique com vergonha. Eu vejo aí que na caixa de comentários não tem nenhuma dúvida, então às vezes, não tem nenhum comentário, ninguém tem dúvida, vai ser só eu aqui perguntando, só eu que vou ser o idiota, né? Não pensa assim, certo? Você vai ser o idiota se você não tirar a dúvida que você tá, certo? Mas hoje também eu sei que tem muito recurso aí na internet, então às vezes você está tirando sua dúvida por conta própria perguntando ao Google. Nenhum problema com isso também, certo? Só não esqueça de se inscrever, deixar o like, certo? Ou deixar o dislike também se eu estou sendo muito prolixo, mas estou fazendo isso porque eu sei como é difícil quem não sabe aprender. Então é na repetição, muitas vezes um pouco mais devagar, que a gente vai chegar lá, certo? O próximo não vai ser de exercício, a gente vai continuar aqui nas próximas subseções desse capítulo, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!